A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, né? Quero compartilhar uma mensagem de Deus nessa manhã, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 11, quero só complementar aqui, vai dizendo assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O 14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer, irmãos, aqui, é que a nova vida debaixo da graça de Deus, segundo o Espírito de santidade de adoção, conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Ele quer dizer que todo aquele, né, todo ser humano, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito pelo qual ressuscitou Jesus dos mortos, né, essa pessoa também será vivificada juntamente com ele, com Jesus. Ou seja, não há morte, né, eterna para essas pessoas. Então, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você tende a fazer sempre a vontade de Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Ele vem dizer aqui que no versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né? Então, irmãos, fica bem claro aqui que todo aquele, né, que um dia aceitou, entende que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para resgate das almas perdidas, né? Aquele que aceita essa palavra, que aceita Jesus, esse automaticamente ele é guiado pelo Espírito Santo. Uma vez que ele confessa Jesus como Salvador da sua vida, ele é um filho de Deus, né? Ele é um filho de Deus, porque a partir daí, agora ele vai praticar a justiça, ele vai praticar a justiça de Deus. E quando o ser humano pratica a justiça de Deus, é porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo vem dizer aqui no capítulo 1 do versículo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação para todos aqueles que são guiados por Deus, por todos aqueles que dedicaram a sua vida a Deus e vivem uma vida em retidão para com Deus, né? Então nenhuma condenação, nenhuma culpa, né, há nessas pessoas, ou seja, virão sobre essas pessoas. Por quê? Porque são guiadas pelo Espírito Santo. E quando essas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo, né, a Bíblia diz que não há uma condenação, nenhuma condenação há, né, para os que estão em Cristo, o Jesus, né? Porque o apóstolo Paulo está mencionando aqui o Espírito Santo de Deus, porque antes, quando nós vivíamos outrora no pecado,
né? Nós vivíamos debaixo de uma condenação, ou seja, de uma culpa, né? E todos aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, ele está em débito com Deus. Débito de que forma? Ele está debaixo de uma culpa, ele está debaixo de um pecado, ele está debaixo do pecado, né? Porque quando você vem aceitar a graça de Deus, quando você vem aceitar o sacrifício de Deus na sua vida, você vem aceitar a Jesus na sua vida, toda essa culpa, todo pecado, a Bíblia diz que serão perdoados, serão retirados, serão perdoados. A Bíblia diz que Jesus ele não lembra do nosso passado. A Bíblia diz que Jesus ele não faz mais menção daquilo que antes era na nossa vida, que era uma culpa, que era um preço a pagar. Porque tudo isso ele já pagou na cruz do Calvário por nós. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que agora há uma nova vida debaixo da graça de Deus. Qual é essa nova vida debaixo da graça de Deus? É você viver, né? Você viver e ser guiado pelo Espírito Santo. O homem, quando ele é guiado pelo Espírito Santo, ele pratica as coisas santas, ele pratica a vontade de Deus, ele pratica as coisas de Deus, né? Então ele sempre vai ser uma pessoa voltada, né, para as coisas de Deus. E a Bíblia diz que não há uma condenação para essas pessoas que vivem segundo o Espírito Santo, né? E dá-lhe o direito também, no versículo 14, dizendo que todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então todos aqueles que são guiados, que praticam a justiça de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são considerados como filhos de Deus. E mais adiante, no versículo 18, vai dizer: porque para mim, isso o apóstolo Paulo falando, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meus queridos amados irmãos, o mundo hoje nós passamos por dificuldades, nós estamos passando por momentos difíceis, muitos, né? Passando por peleja, né? O mundo está aflito, o mundo está em decadência, mas nós como igreja, você como igreja, você que tem o Espírito Santo de Deus, lembra dessa palavra, porque o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhuma condenação, não há nem algo que venha sobre você sem a permissão de Deus. Por tudo que o mundo está passando, por tudo que o mundo está contemplando nos dias atuais, você servo de Deus, você serva de Deus, lembre dessa palavra, que não vem uma condenação a você, porque você é guiado pelo Espírito Santo. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você apenas adora a Deus. Enquanto o mundo está em desespero, você está em tranquilidade, porque o salmista Davi vem dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atingido, porque você está guardado debaixo da graça de Deus. O Senhor tem guardado você, o Senhor tem guardado a sua casa, o Senhor tem guardado os seus bens, o Senhor tem guardado a sua vida. E muitas vezes você não tem nem agradecido a Deus, né? Deus tem te guardado dessa pandemia terrível que está sobre a nação mundial, e você não tem feito nada até. Você não tem tomado uma decisão na sua vida. Você não tem tomado uma decisão em mudar para o lado de cá. Mas a palavra de Deus vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são também tomados como filhos de Deus.
porque ele pratica a justiça, porque ele larga o pecado e vive a justiça de Deus, vive nos caminhos, com retidão ao Senhor, aos caminhos do Senhor. Então, o apóstolo Paulo vem dizer no versículo 35, no versículo 18: porque para mim, ele falando de si mesmo, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não há de comparar com a glória que em nós seja revelada. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que vale a pena sofrer aqui, vale a pena você sofrer, padecer pelo Evangelho, você sofrer por causa da sua fé em Jesus, mas há uma recompensa para isso. Além de você ser filho de Deus, tem uma recompensa para você. Deus vai revelar a sua glória a você, Deus vai revelar a sua glória à sua igreja, aqueles que são fiéis à sua palavra, aqueles que não vão se abater ou não vão retroceder, aleluia, e não vão desistir, porque há um caminho a nós alcançar, há um alvo a gente alcançar, e esse alvo é Jesus, esse alvo é o céu, porque na luta, na caminhada, há muitos altos e baixos na vida do ser humano, na nossa vida. Mas se você tem a convicção, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai chegar lá, você vai alcançar. E no versículo 35, ele vem fazer algumas perguntas a respeito dessa fé que você tem em Jesus, que você deve ter em Jesus, essa fé que você ainda te mantém firme nos caminhos do Senhor. Ele vai dizer aqui: quem nos separar do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Aí ele vai falando algumas coisas: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Então, meus queridos, nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus. Ele vem dizer aqui, a tribulação, a angústia, é o que nós estamos vivendo hoje. Glória a Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Um mundo de angústia, um mundo de sofrimento, um mundo em que as pessoas não sabem mais o que fazer. Mas, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você será vitorioso. Aonde eu li: nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Não é o que o mundo está presenciando, não é o que Deus quer mostrar à sua igreja que vai te separar do amor de Jesus. Você não tem que largar Jesus por causa do que você está passando, porque você perdeu um ente querido, porque talvez você tenha se decepcionado com as pessoas. Isso não é suficiente para que você venha largar, venha abandonar a Jesus, porque ele vem dizer aqui, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus vai dar vitória, Jesus vai dar vitória à sua igreja, ao seu povo. Todos aqueles que deixaram o mundo e colocaram a sua fé em Jesus, há uma recompensa para cada um de nós. Há uma recompensa aqui. Porque, primeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. E nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo ou Jesus? Nada. Pode até vir, o diabo pode até tentar contra a sua vida, mas ele não vai prevalecer, porque Jesus é maior, Jesus cuida de nós, Jesus cuida de você, né? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é vencedor, meu querido. Você é vencedor em Jesus. Todas essas coisas estão vindo sobre você, uma pressão psicológica, uma pressão, né, de todos os fatos que estão acontecendo no mundo hoje. Mas a palavra de Deus está dizendo nessa manhã que em todas essas coisas Jesus te faz um vencedor. Jesus te faz um vencedor. Jesus não quer ver você desistir. Essas coisas é para te deixar mais forte na presença. Essas coisas é para te deixar mais capacitado daquilo que Deus te entregou para que tu venha fazer. Então não desista da caminhada. Se nós perdemos alguém da nossa família, se nós perdemos alguém, é porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Se Ele quiser tirar tudo, Ele pode tirar. Mas nós temos que aceitar o trabalhar de Deus. Nós não temos que, muitas vezes, interrogar Deus, colocar Deus contra a parede. Não. Você tem que ter a certeza de que você tem o Espírito Santo de Deus, que você seja guiado pelo Espírito Santo, e tudo é vontade de Deus na nossa vida. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem permitido acontecer é a vontade dEle, e é a vontade dEle que prevalece, é a vontade dEle que permanece para sempre. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo? A tribulação? Então nada dessas coisas pode nos separar do amor de Jesus, porque Ele tem preparado um local, Ele tem preparado um lugar de repouso para nós, um lugar de tranquilidade para cada um dos seus servos, para cada um que são guiados pelo seu Espírito Santo, que são chamados filhos de Deus. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, meus queridos, que nessa manhã essa palavra seja, causa um efeito na sua vida, aumente a sua fé, no seu ministério, que você venha continuar essa caminhada, venha deixar ser, que Deus continue sendo o seu guia, que o Espírito Santo seja o seu guia até o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe.